Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou apresentar um novo recurso do Blazor disponível a partir do NAT 6, chamado de componentes dinâmicos. O componente Dynamic Component é um novo recurso do Blazor que permite renderizar um componente a partir de um tipo que ele recebe como parâmetro. Então este recurso ele é útil para renderizar componentes sem eu ter que iterar por meio de tipos de possíveis componentes ou ter que usar uma lógica condicional para fazer isso. Então a ideia é que nós podemos passar o tipo do componente a ser renderizado e opcionalmente os seus parâmetros, se ele tiver, aí ele vai ser renderizado com os parâmetros. Então a sintaxe para usar o Dynamic Component é bem simples. Para usar o Dynamic Component sem parâmetros, declaramos o componente, a propriedade type, e aqui eu defino uma string tipo, onde no código eu posso especificar o tipo do componente usando um typeof, e aqui no caso eu estou usando o componente surveyPrompt. Naturalmente eu posso economizar código e fazer essa declaração diretamente na propriedade type, como eu estou mostrando aqui. Para usar o Dynamic Component com parâmetro, eu uso a propriedade Parameters. E aqui eu posso passar os parâmetros usando um dictionary. Então no código eu especifico o tipo do componente e uso um dictionary de string object, passando os parâmetros para o componente. Aqui no caso o surveyPrompt ele tem um parâmetro title e eu estou passando aqui o valor que eu quero para este parâmetro. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 e eu vou criar aqui um novo projeto. Aqui eu posso criar um projeto Blazor Server ou Blazor WebAssembly. O recurso vai funcionar da mesma maneira. Então eu vou criar um projeto Blazor Server que é mais simples. Então aqui eu vou chamar aqui Blazor App. Então eu vou clicar em Next, estou usando o NAT 6, configurando para HTTPS e vou clicar em Create. Ele vai me criar o projeto Blazor Server aqui, ó. Então aqui vamos usar o Dynamic Component. Aqui lembrando que eu tenho aqui na pasta Shared um componente surveyPrompt. É esse componente que eu vou renderizar no Dynamic Component. Esse componente, ó, ele tem um parâmetro string title. Então eu vou abrir aqui o componente index que está renderizando ao surveyPrompt. Então eu posso fazer assim, ó. Então agora eu vou usar o Dynamic Component para renderizar esse componente. Eu vou definir um texto aqui, Dynamic Component, e aqui eu vou usar, ó, o componente, ó, Dynamic Component. Inicialmente eu não vou definir os parâmetros, vou usar a propriedade type, posso definir diretamente aqui, ó, typeof, e passar o componente que eu quero renderizar, que é surveyPrompt. Note que ele já reconhece o componente. Então se eu renderizar esse código agora, você vai ver que nada mudou. A renderização do componente está sendo feita agora usando o Dynamic Component. Então olha aqui, ó, aqui não mudou nada, né? Aqui, ó, tá aqui o meu componente index renderizando aqui o surveyPrompt usando o Dynamic Component. Vamos então agora usar parâmetros. Para fazer isso, eu tenho que definir a propriedade Parameters. E aqui eu vou declarar aqui uma string parâmetros que vai representar os meus parâmetros. Então aqui, só para mostrar uma outra forma, eu vou fazer as declarações no código. Então eu vou criar um bloco de código aqui e aqui eu vou definir o parâmetro tipo, que vai ser o tipo do meu componente, que vai ser typeof surveyPrompt. Agora eu tenho que passar os parâmetros. Os parâmetros, eles são passados usando um dictionary. Então eu defino aqui um dictionary e string object, que eu vou chamar de parâmetros, que vai representar os parâmetros do meu Dynamic Component. Aqui eu vou dar um new dictionary string object e aqui eu vou definir os parâmetros. Esse componente surveyPrompt, ele tem um parâmetro chamado title e aqui eu vou passar o valor do parâmetro agora, ó, que é uma string, né? Macorati.net. Pronto, dessa forma eu estou usando o Dynamic Component, definindo o tipo do componente que eu quero renderizar, que é o surveyPrompt, e passando os parâmetros usando um dictionary, onde eu defino a chave, que é o nome do parâmetro, e o valor do parâmetro. Se eu executar agora, você vai ver que o surveyPrompt vai ser renderizado, ó, Macorati.net Blazor, é o parâmetro que eu passei. Então é assim que funciona. Então vamos agora criar um componente e usá-lo só para sedimentar os conceitos aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aqui na pasta Shared eu vou criar um componente, vou vir aqui em Project, Add New Item, Razor Component, eu vou criar um componente que eu vou chamar Imagem Component.
Esse componente, ele vai renderizar uma imagem. Vai ser um componente bem simples. Então, nesse código eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou usando uma tag img, estou usando dois parâmetros, src e out. Estou definindo aqui um estilo. Naturalmente, eu vou ter que definir aqui um bloco de código com os parâmetros src e out aqui, que o meu componente vai receber para ser renderizado. Então, este é o meu componente. Para mim poder mostrar a exibição, eu vou criar aqui na pasta www.root uma outra pasta que eu vou chamar de images. E nessa pasta eu vou incluir uma imagem para me exibir, para mostrar esse componente funcionando. Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar Add Existing Item aqui, vou vir aqui em Images, vou vir aqui em Saved Pictures. Nessa pasta, vou usar essa imagem aqui, ó, que é a imagem de tucanos, tá vendo? Só para mim mostrar esse componente funcionando. Então, ó, eu tenho um componente, então agora eu vou aqui no Nav Menu e vou definir aqui no menu o texto componente 1, vou chamar aqui, ó, Dynamic 1, que vai ser a minha rota. Já vou aproveitar e já vou criar uma outra menu aqui que é componentes, que eu vou mostrar a seguir. E aqui eu vou renderizar como dinâmico 2, vamos colocar em português, dinamicon. Então, isso aqui é o meu Nav Menu. Então, agora eu vou criar aqui na pasta Pages um componente que vai renderizar o componente Imagem Component usando um Dynamic Component. Então, eu vou clicar com o botão direito, Add Razor Component. Aqui eu vou chamar aqui, ó, componente dinâmico 1, que vai ser o meu componente, que vai renderizar o componente Imagem Component. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir aqui, né, em Page o meu roteamento, que é dinâmico 1, para acessar essa página. Então, aqui vou definir um div class container e aqui dentro eu vou usar o Dynamic Component, ó, Dynamic Component. O type eu defini aqui como tipo e os parameters vou definir aqui como minha imagem. E agora aqui no código eu vou ter que renderizar o componente Imagem Component, que está definido aqui em Shell. Então, para fazer isso, eu vou definir aqui type como sendo o tipo, type of, e aqui eu vou ter que definir o caminho do meu componente. Ele está em Blazor, App, Shared, Imagem Component. Esse componente aqui que eu quero renderizar. Pronto, o tipo já está especificado. E agora eu tenho que passar os parâmetros. Então, para isso, eu vou definir aqui um dictionary. E aqui eu vou definir os parâmetros. Olha, eu criei aqui um objeto dictionary string, chamei minha imagem, que é o meu parâmetro. Então eu tenho dois parâmetros, o src, que vai representar a imagem. Então aqui eu vou colocar o caminho da imagem. Ela está lá dentro da pasta images, tucanos.jpg. Olha aqui, ó, tucanos.jpg. Exatamente isso. Esse seria o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o meu out, e aqui eu vou colocar só um texto, tucanos.jpg. Tucanos. Só isso. Pronto. Então agora, olha, esse componente está usando o Dynamic Component, definindo o tipo do componente que eu estou querendo renderizar, que é o componente que eu criei, que eu chamei de Imagem Component. E como parâmetro, eu estou definindo aqui, ó, os dois parâmetros desse componente. Ó. Vamos recordar aqui que nós definimos, ó, o source e o out. Então, se eu executar a minha aplicação, eu vou ter o seguinte resultado. Ó, componente 1. Quando eu clicar em componente 1, ele vai renderizar o componente. Olha aqui, ó, e está exibindo a imagem. Muito bem. Então é assim que funciona. Então vamos agora ver um exemplo onde nós vamos usar um select para variar o componente que vai ser renderizado em tempo de execução, passando os parâmetros. Então, para isso, eu vou criar alguns componentes aqui, ó, dentro da minha pasta shared. Então, vamos lá. Eu vou criar um componente que eu vou chamar parágrafo component. E esse componente vai ser muito simples, ó. Eu estou definindo uma classe call do Bootstrap e estou definindo aqui, ó, um parágrafo. Estou usando como parâmetro um texto que eu vou exibir. Então esse componente vai exibir um texto. Ele chama parágrafo component. Vamos continuar e vou criar outro componente que eu vou chamar HTML componente. HTML component. Esse componente, ele vai basicamente fazer a mesma coisa que o parágrafo, só que eu estou usando aqui o markup string e eu vou passar aqui um texto que vai poder conter caracteres HTML, ele vai ser renderizado aqui, ó. Então eu tenho três componentes, HTML component, imagem component e parágrafo component. Tá bom, então agora eu vou na pasta Page, vou criar um componente para renderizar esses componentes. Então eu vou dar Add New Item, vou vir aqui em Razor Component, eu vou chamar aqui, ó, componente dinâmico 2, ou apenas componentes.
Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui a rota, né? Que aqui no nave menu, ó, definir dinâmico 2 para os componentes. Então vamos lá, ó. Primeira coisa. Então agora eu vou colocar aqui um HTML, exemplo de Dynamic Component. Aqui eu vou colocar um texto. Escolha o componente a ser renderizado. Então aqui eu vou usar um select, onde eu estou usando um evento onChange, e aqui, ó, eu estou definindo os componentes que eu vou renderizar. Tem um componente default component aqui, ó, que eu vou criar também aqui, ó, na pasta shared. Eu esqueci de criar esse componente. Vamos lá, vamos criar o add new item. Esse componente vai ser muito simples, ó. Eu vou chamar de default com. Esse componente vai ter somente esse código aqui, ó. Um parágrafo, selecione um componente. Então agora eu já tenho os componentes que eu quero renderizar. Então retornando aqui para o meu componentes, eu estou usando um select que vai me exibir um drop down aqui com as opções, onde eu estou usando o name of, que vai exibir aqui a seleção dos componentes relacionado com o texto que eu usei aqui, ó. O default component é o padrão, o parágrafo component é o parágrafo, imagem component é o imagem, o HTML component é o HTML. Então aqui no código eu tenho que primeiro vou definir como o componente padrão inicial o default component. Então, ó, o tipo selecionado que eu vou definir logo a seguir aqui, ó, que vai ser renderizado pelo meu Dynamic Component, eu ainda não defini aqui o Dynamic Component, né? Vamos fazer isso agora então. Eu vou definir aqui, ó, um container Dynamic Component, tipo selecionado e os parâmetros que eu vou passar. Então, ó, o primeiro componente que ele vai exibir vai ser o default. Eu que especifiquei aqui no tipo selecionado vai ser o default, ele vai já renderizar esse componente. A seguir eu preciso definir os parâmetros que eu vou usar aqui para os componentes. Então eu vou inicialmente definir uma variável parâmetros, porque os parâmetros vão se alterar conforme o componente eu selecionar. Então inicialmente eu defino o nome da variável e eu vou definir aqui uma outra variável que vai representar aqui aonde estão localizados os meus componentes, que vai ser aqui em Blazor App Shared. Blazor App Shared, meus componentes estão dentro dessa pasta, ó, Blazor App Shared, que são os namespaces dos componentes, é uma string que eu chamei assim. Então agora eu vou tratar o evento onChange. Então para tratar esse evento onChange, eu vou definir aqui um método void onChange. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é obter o tipo do componente selecionado. Então, eu defino o tipo selecionado, dou um get no namespace dos componentes, que é Blazor App Shared, e ele vai montar um nome. Eu estou usando uma interpolação de string, então o nome vai vir aqui da seleção do usuário. Estou dando um name of aqui, ele vai me dar um nome e vai compor com Blazor App Shared ponto e o nome do componente. Então, assim eu sempre vou ter o tipo do componente selecionado. Aqui o compilador está dando um alerta de uma possível referência null. Isso ocorre porque no Net6, ó, ele define como nullable como enable, né? Se você quiser desabilitar essas mensagens, coloca disable aqui. Então agora eu preciso, conforme o tipo de componente selecionado, passar os parâmetros. Ó, default componente não tem parâmetros, o parágrafo componente tem um parâmetro texto, o imagem tem os dois parâmetros, o HTML também tem um parâmetro específico. Então, para fazer isso, eu vou usar uma instrução Swift. E eu vou copiar e colar, porque essa instrução é muito chata de digitar e eu vou explicar aqui, ó. Então, ó, eu estou dando aqui na instrução Swift e estou obtendo um nome do componente que foi selecionado. Se foi o parágrafo component, então, ó, eu defino os parâmetros, criando um new dictionary, passando o texto e eu estou dando aqui o valor do parâmetro. Se for a imagem component, eu estou passando aqui a imagem do tucano e aqui eu vou dar o texto tucanos. Se for o título, nós não temos aqui. Se for o HTML component, eu vou passar aqui o texto HTML. Então note que aqui eu estou passando um texto que contém, ó, um href que vai ser renderizado pelo componente. E se for o default component, eu não estou passando nenhum parâmetro, porque ele não tem parâmetro. Então aqui eu criei um componente que está usando o Dynamic Component, que está renderizando, ó, os componentes em tempo de execução conforme a seleção do usuário. E aqui, neste caso específico, como eu montei esse cenário, eu estou tendo que passar os parâmetros aqui conforme o tipo de componente que ele selecionou. Então esse seria um cenário onde você poderia usar o Dynamic Component para renderizar diversos componentes
componentes aqui com parâmetros diferentes. Então vamos executar e vamos ver o resultado disso. Então eu tenho aqui, ó, a minha aplicação. Se eu clicar aqui em Components, olha, ele já renderizou o componente Default Component. Ó. Escolha o componente a ser renderizado. Olha aqui, ó, o padrão, parágrafo. Vou selecionar o parágrafo. Olha lá, ó, exemplo de componente dinâmico com parâmetro usando Dynamic Component. A imagem, olha lá, ele renderizou o componente imagem. O HTML, olha lá, ó, veja artigos sobre Breeze em Macorati.net. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir o site do Macorati. Então tá vendo? Eu estou renderizando componentes em tempo de execução usando o recurso Dynamic Component. Então era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.